Opa, vamos lá, vamos começar aqui. Então, a aula de hoje é sobre gerência de configuração de software, tá? Como eu não tenho slides ainda sobre essa parte, eu vou fazer a apresentação aqui usando os slides do livro do Somerville, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Então, a princípio, né, quais são os temas aqui que vão ser abordados? Vai ser gerência de configuração, que consiste em gerenciamento de mudanças, gerenciamento de versões, construção de sistema e gerenciamento de releases, tá? Então, por que a gente precisa, né? O que é gerenciamento de configuração, né? Então, quando a gente trabalha com software, né, a gente tem um conjunto de versões, né, geralmente, né? É muito difícil a gente ter um software que só tenha uma versão, né? Então, quando você faz uma primeira release, né, que você coloca o software em produção, você tem uma versão dele, e conforme esse software vai sendo alterado, né, você vai gerando novas versões. E como o software uma coisa complexa, né, que é basicamente um texto com vários arquivos, né, a gente precisa fazer algum tipo de gestão em cima disso, para que a gente não se perca, né, em cima dessas várias versões, tá? E não só das versões do software como um todo, mas também dos componentes que estão ali dentro do software, né? Então, a gente tem mudanças nas versões, né, por diversos motivos, né? Como, por exemplo, correções de defeito, adaptações de hardware, sistemas operacionais diferentes. Então, a gente pode ter muitos motivos para ter várias versões para o software. E aí, o gerenciamento de configuração vai dar para a gente as técnicas para a gente poder organizar essas diversas versões e configurações para poder fazer liberações do software de uma forma razoável, né? Tá? Então, ó, gerenciamento de configuração oficialmente, né, se interessa aí por políticas, processos e ferramentas para o gerenciamento de software que sofrem mudanças. Se você não tiver mudança, né, você fez só uma release, nunca vai mudar aquilo ali, você não precisa de gerência de configuração, né? Tá? Então, você precisa de CM porque é mais fácil perder a noção de quais mudanças e versões de componentes foram incorporadas em cada versão do sistema. Tá? Atividades aí de gerenciamento de configuração. Então, dentro desse cenário, né, se a gente tem mudanças no software, a gente precisa gerenciar essas mudanças. Então, a gente precisa acompanhar de alguma forma solicitações de mudança, que podem ser desde issues no software, né, problemas, quanto mudanças de requisitos, tá? E também gerenciar aí o custo e impacto dessas mudanças, decidir quais vão ser implementados ou não. Isso aqui é uma atividade essencial da parte de engenharia de software, que a gente espera que o software mude, né? Isso é normal. Gerenciamento das versões, manter o controle de múltiplas versões de componentes e do sistema, e assegurar que essas alterações feitas nos componentes por diversos desenvolvedores não interfiram uma nas outras. Aqui tem uma questão que é importante, né? Que é diversos desenvolvedores. Tá? É muito mais fácil você trabalhar, por exemplo, fazer um software sozinho, né? Você não precisar de tanta gestão. Se você fizer sozinho, você não precisa disso, assim. Você não precisa muito de gestão de versões. Mas a realidade do desenvolvimento de software é outra, né? Assim, software é feito por equipes, né? Por pessoas, diversas pessoas, né? E aí o trabalho de um pode interferir no trabalho do outro, né? E isso tem que ser gerido de alguma forma. Construção do sistema, também a gente precisa poder construção no sentido de build, né? De compilação, de geração do artefato executável, né? Então, muitas vezes a gente precisa ter vários softwares executáveis, né? Então, imagina, se a gente tem software que roda nativamente na máquina, né? Você pode ter que compilar uma versão para Windows e outra para Linux. Você pode ter que compilar uma versão para Android e outra para iOS, né? Então, isso tudo exige que você tenha algum tipo de gestão também em cima disso, tá? Então, como isso é feito, né? Aí
a área de construção do sistema que verifica isso. E o gerenciamento de releases, né, que são as liberações de software, que é você colocar o software, as versões em produção, tá? Então, assim, existem diversas formas, né, ou estratégias de você fazer release de software, mas isso também precisa ser gerenciado de alguma forma, né? Aqui algumas relações entre esses termos que a gente está vendo, né? Então, a gestão da configuração, ela é composta ali as áreas de construção, gerenciamento de versão, gerenciamento de release, gerenciamento de mudança. Então, como é que é o fluxo aqui do trabalho, né? Você tem, por exemplo, versões do sistema que estão rodando, né? Então, por exemplo, você pode ter a versão inicial do sistema, tá? E aí, essa versão, ela precisa ser buildada, né? Tá? E você pode ter versões do sistema e versões de componentes que estão ali dentro desse sistema. Tá? O gerenciamento de versões, ele vai tocar nesses dois pontos aqui. A construção do sistema, ele vai pegar essas versões aqui e vai gerar os executáveis, né? Gerar os builds executáveis. O gerenciamento de mudança, ele vem para tentar organizar as propostas de mudança no sistema, que pode gerar novas versões e novas releases, né? Tá? Onde o gerenciamento de releases faz a parte de gestão em relação à liberação do software. Então, essas 4 grandes áreas aí, né? Elas compõem a gestão da configuração do software. Aqui, como esses slides são do livro do Somerville, ele faz um recorte aqui de alguns conceitos, tá? Eu não preciso necessariamente ficar lendo esses conceitos, mas eu deixo o link dos slides para quem quiser dar uma lida e eu vou explicando conforme a gente vai passando aqui, tá? Então, todos esses conceitos a gente vai ver aqui com calma. Gerenciamento de mudanças, né? Durante aí a vida útil de um sistema, é normal que a gente tenha mudanças no sistema, tá? Mas o processo de gestão de mudança, né, ele tem que ter algum tipo de controle para que a gente possa decidir quais alterações devem realmente ser feitas e quais não devem ser feitas, né? Porque não sei se vocês já tiveram a experiência, né? Mas o usuário, né? Ele costuma pedir tudo, né? Se você permitir que ele mude de opinião a todo momento, ele certamente ele vai querer mudar. Só que o que ele não entende é que tem custo, né? A mudança ela tem custo e ela pode levar à introdução de defeitos também. Então isso precisa ser muito bem analisado antes de ser realizado. Então existe todo um processo, né, de gestão de mudanças que envolve, né, um formalismo para poder aprovar uma mudança ou não. Então, esse processo, muitas vezes, se a gente está trabalhando com métodos ágeis, por exemplo, ele é uma coisa muito mais simplificada do que está representado aqui nesse fluxograma, tá? Mas em processos tradicionais, né, a alteração aí, a gestão de mudança, ela é feita através de um fluxo que é mais ou menos esse aqui. Você submete um change request, né, CR é o change request, a solicitação de mudança. Então, isso gera esse artefato, solicitação de mudança, né? E aí existem diversas áreas que podem trabalhar em relação a essa solicitação de mudança, né? Por exemplo, suporte ao cliente, né? Ver se só a solicitação válida ou inválida. Às vezes o que o cliente está pedindo não tem nada a ver, né? Não faria nenhum sentido no sistema, então isso já é fechado direto se for inválido. Se for válido, né, é registrada a solicitação de mudança, e aí é feita pela equipe de desenvolvimento uma análise da implementação, né? Então, o que vai ser afetado, qual é o custo-impacto em relação a isso, né? Tá? E para depois ser decidido se vai ser feita a mudança ou não. Então, dado um primeiro parecer da equipe técnica, né? Isso vai aí para a área de produto, né? Avaliar se vale a pena fazer essa alteração da perspectiva de produto e também da perspectiva técnica e de custo, né? Então, com isso, são selecionados quais são as solicitações de mudança que realmente serão feitas e as que forem decididas que serão feitas, elas vão para a parte de modificação do software, teste, para poder verificar se o software continua íntegro e funcionando, e aí
enquanto não passam os testes, você continua modificando o software nesse ciclo aqui, que eu já falei na aula passada, que é o ciclo de controle de qualidade. Tá? E aí, uma vez que ele passa, você vai lá e fecha o change request, essa mudança ela é incorporada no software e vai ser gerada uma nova versão e também uma nova release para a implantação dessas mudanças. Tá? Então, o processo é mais ou menos esse. Tá? Os change requests que não são selecionadas nessa etapa aqui, elas são fechadas direto, tá? E não são levadas à frente. Então, para fazer as mudanças no software, você pode controlar isso através de formulários, né? Hoje em dia é muito comum você ter sistemas de controle aí de solicitações, né? Os chamados de issue trackers, né? Para software é muito comum a gente ver o pessoal controlar, né, essas mudanças, solicitações, tanto pelo GitHub ou pelo Azure da vida, tá? O Gira. Tá? Então, existem diversos softwares que você pode documentar essas solicitações de mudança, tá? E fazer um controle das etapas, né? onde essa mudança está, e rodar esse processinho usando algum sistema ou de gerenciamento. Né? Então, sem gastar muito tempo aqui, né? Só um exemplo de formulário com os campos, né, que você teria durante a mudança, né, como, por exemplo, a prioridade, o esforço estimado, qual equipe, né, que vai realizar, entre outras coisas. Qual foi a decisão, né, se ela vai ser aceita ou não, quando que ela vai ser implementada, em que release, né, esse tipo de coisa. Então, fatores na análise da mudança, né, para tomar a decisão se a mudança deve ser feita ou não, né. Consequências de não fazer a mudança. Então, se não fizer, qual é o impacto, né? Quais são os benefícios de fazer? O número de usuários afetados, né, também faz parte do impacto da mudança. O custo de fazer a mudança e o ciclo de release do produto, né? Então, quando que essa mudança pode ser colocada no ar, né? Muitas vezes a gente, para fazer release, né, que é a liberação de software, a gente não pode fazer release a qualquer momento. Tá? Tem software que também é crítico, né? Por exemplo, não pode parar a execução durante o dia, ou então existem ciclos que são ciclos de mercado, né? Então, por exemplo, software na área financeira, área bancária, ele não pode parar aí durante o dia, então geralmente as implantações são à noite. E ciclos de release que são afetados assim por marketing, né? Eles têm liberações menos frequentes, digamos assim, ou com datas específicas. Tá? Você pega jogos assim que são feitas releases anuais deles, né? Por exemplo, jogo de futebol, um FIFA da vida, tem uma release maior, né? Uma vez por ano e tem várias atualizações. Então não é qualquer data que você pode fazer release do software, né? Então, falando um pouquinho de gerenciamento de mudanças e métodos ágeis, né? Métodos ágeis, eles geralmente usam alguma técnica de gestão que tenta congelar ali o escopo por um período curto de tempo para que você possa trabalhar numa pequena release de uma forma organizada. Então, isso é conhecido também métodos ágeis como sprints, né? Mas quando chega uma mudança, por exemplo, no meio de um sprint, o ideal é que essa mudança ela aguarde, né, o próximo sprint. Tá? Mas tudo isso pode ser feito uma análise, dependendo da flexibilidade aí do processo que a empresa está utilizando e da urgência da mudança, né? A mudança ela pode acabar entrando no meio do sprint, sim, né? Não é uma coisa tão rígida. Então, assim, a proposta de mudança ela geralmente vem pelo Product Owner, né? E também tem propostas de mudança para melhorar o software, né? Que são feitas pelos próprios desenvolvedores. E aí, como você tem que melhorar continuamente o software através de refatorações, né? É mais fácil, né, você acomodar mudanças num método ágil do que num método tradicional. Tá? Então, você pode ter histórico também, por exemplo, nos requisitos de usuário, cartões de, 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 de,
Gerenciamento de versões, mudando um pouquinho agora do tema, saindo de mudanças para versões, né? A versão ela é uma configuração ali, um conjunto de componentes numa determinada versão, né? Tá? Que compõe o software, né? Então, assim, as combinações das diferentes versões dos componentes, elas precisam ser gerenciadas para que aquilo ali seja íntegro, né? E que funcione. Tá? Então, a gente tem que garantir o quê? Que a mudança feitas pelos desenvolvedores, que elas não vão interferir uma nas outras também. Tá? Então, tem dois conceitos importantes aqui, que é code line e baseline, para a gente entender. Né? Tá? O que é um code line? É uma sequência de versões de código-fonte com as versões posteriores na sequência derivadas pelas anteriores. Então, imagina, isso aqui você pode considerar, por exemplo, um arquivo ou um componente, que você gera ele numa versão inicial, aquele conteúdo dele, e conforme você vai alterando, você vai gerando novas versões daquele mesmo componente, e isso forma um code line. Tá? Baseline é um pouquinho diferente, que eles são as combinações das versões dos diversos code lines dos componentes que existem, né? Para você gerar uma versão do sistema. Tá? Então, como é que funciona? Né? Imagina que você tenha, por exemplo, 3 componentes aqui dentro do sistema, né, que é A, B e C, e você tem algumas bibliotecas externas também. Né? E aí você consegue gerar baselines, que é como se fosse uma foto, né, de todos esses componentes que são necessários no sistema em determinada versão específica, para você gerar uma versão do software. Então, imagina, a versão 1, ela é o code line A na sua versão inicial, o B1 na versão, o B na versão 1.2, que seria esse aqui, o C na versão 1.1, e as bibliotecas L1, L2 e EX1. Então, essa foto é a versão 1 do sistema. Na versão 2, você tem lá o A na versão 1.3, o B na 1.2, o C na 1.2, e essas duas bibliotecas e uma biblioteca diferente que da primeira. Então, essa aqui é a versão 2, é o baseline 2 do sistema. Tá? Isso aqui é importantíssimo, gente, porque a combinação desses componentes ela tem que funcionar, né? Então, se uma versão de um code line é incompatível com a outra, né, você tem que gerenciar isso tudo aqui para que o software funcione, né? Então, o baseline ele é importante se você quer você manter o histórico de tudo, né, para que se você precise recriar uma versão específica do sistema, você consiga capturar, né, e trazer o software para aquela versão onde você precisava, né? Tá? Essas versões que são gerenciadas, né, elas recebem alguns identificadores quando são submetidos ao sistema, né? Então, você geralmente tem números, né, tanto para gerenciamento de versão quanto gerenciamento de release. Tá? Hoje em dia, os sistemas aí de controle de versão, né, como Git, Subversion, entre outros, né, eles já fazem esse gerenciamento de numeração para a gente nos code lines, né? Então, eles vão gerando hashes ali das versões e vão colocando isso para a gente. Mas o baseline geralmente é a gente que numera, né? Tá? Por conta de espaço, né, o gerenciamento, esses sistemas de gerenciamento de versão, eles fazem armazenamento através da diferença, né, entre as diversas versões. Então, quando você tem um componente específico, né, você tem a diferença dele para o próximo, com o code line ali, a diferença de um para o outro, né, ela que é armazenada pelo sistema para você poder compor ele em qualquer versão. E a gente registra todas as mudanças, né, através também desse sistema de gerenciamento de versões. Por exemplo, o Git. Tá? O que um sistema de gerenciamento de versão também proporciona para a gente? Né? É o desenvolvimento independente, para que os vários desenvolvedores possam fazer o desenvolvimento e consigam integrar o software de uma forma razoável, sem gerar defeitos no software. Né?
E suporte também a projetos de desenvolvimento que compartilham diversos componentes entre diversas pessoas. Tá? Como é que os sistemas de controle de versão funcionam, né? Eles funcionam sempre gerando versões novas dos componentes, né, com a sequência de versões, mas no final das contas o armazenamento disso, né, é feito através da última versão do software e a diferença para as anteriores, tá? Para as versões anteriores. Então, com as diferenças, né, a gente pode ir aplicando essas diferenças sequencialmente a partir da última versão do código-fonte que a gente tem e recompor qualquer versão do software que a gente tenha, que a gente precise. Mais um conceito aqui, né, que é um conceito de espaço de trabalho, né, o workspace. Os vários desenvolvedores, né, eles podem trabalhar aí localmente na máquina deles e usar um sistema de gerenciamento de versão remoto, né, que faz com que eles possam compartilhar os componentes. Então, por exemplo, esse sistema de gerenciamento de versões, né, o mais conhecido hoje em dia é o GitHub. Tá, olha, cuidado, tá? Não confundir GitHub com Git. Git é um sistema de controle de versão, tá? O Git é um sistema de controle de versão. Agora, o GitHub, ele é um local remoto, né, de um servidor, um conjunto de servidores, onde você consegue compartilhar esses vários componentes através de um sistema de gerenciamento de versão que está armazenado ou na nuvem ou numa máquina remota. Então, sempre que um desenvolvedor, por exemplo, a Alice ou o Bob precisam trabalhar, eles vão fazer lá um checkout de alguma versão específica de um conjunto de componentes nas suas versões específicas. Então, por exemplo, isso aqui pode ser um clone, né? O cara clonar o repositório numa versão específica. Ele trabalha nesses componentes e depois faz um check-in, né? Que é fazer o envio desses dados para o servidor, né? Então, com isso, ele consegue compartilhar o trabalho que ele fez com os outros desenvolvedores. E os outros desenvolvedores fazem a mesma coisa, né? Quando eles precisam trabalhar, eles baixam uma versão específica na qual eles vão trabalhar, e aí trabalham e depois sobem para um servidor remoto, para a gente poder compartilhar o código-fonte com os outros desenvolvedores. Tá? Falar um pouquinho de ramificações, né? Nem sempre a gente tem code lines que são sequenciais, né? Muitas vezes a gente precisa criar versões específicas de um mesmo componente, né? Então, exemplos. Aqui tem alguns exemplos de como é que são essas ramificações e mergens, né? Então, o branching, né, que a gente chama, que é uma ramificação, é quando você precisa criar uma versão paralela, digamos assim, de um determinado componente ou um sistema até como um todo. Então imagina o seguinte, que você tem lá um sistema, um componente, e ele está na versão lá 1.0. Tá? Essa versão 1.0 você evolui ela para uma versão 1.1, por exemplo, com a adição de uma funcionalidade. Tá? Essas numerações, gente, elas geralmente têm 3 componentes, né, que antes do primeiro ponto é o major, depois você tem um ponto, tem o minor, e depois você tem um outro ponto e tem o que é o patch, né, que a gente chama. Então, geralmente, o major são versões maiores, né, com adição de muitas funcionalidades e mudanças expressivas no software. Então, por exemplo, a gente pode ter um major que começa com 1, um minor que vai controlando dentro desse conjunto de funcionalidades maior adições de outras funcionalidades ou versões específicas dela. Então, por exemplo, você pode ter 1.1 e você tem um cara que chama patch, que geralmente é usado para correção de defeitos e pequenas alterações. Então, você pode... Esse cara aqui geralmente tem muitas versões, sei lá, por exemplo, vai para 30, tá? 1.1.30, né? Você teve 30 versões assim de correções de defeito, uma versão, por exemplo, de adição de uma funcionalidade específica e uma versão maior que por exemplo, o lançamento do software como um todo. Então, dentro desse contexto, né, às vezes a gente tem que trabalhar com versões paralelas, né? Então, por exemplo, você começa com uma versão 1.0, foi para 1.1 e aqui acontece um branch, que é o quê? Esse sistema ele continua sendo usado, ele precisa ser mantido e a configuração dele gerenciada,
mais a gente vai começar o desenvolvimento, por exemplo, de uma nova versão, tá? A versão maior, a nova versão do sistema. Enquanto, por exemplo, a versão do sistema está em produção. Tá? Tem a versão 1 em produção e a versão 2 sendo feita. Então, esse código ele é gerenciado em paralelo. Tá? E aí, por exemplo, você pode lançar uma funcionalidade nova só na versão que está em produção, por exemplo. E aí, digamos que essa nova versão, né, ela é lançada lá, tem uma versão 2.1, e aí essa nova versão 2.1, por exemplo, você coloca ela em produção, e aí ela começa a sofrer correções de bugs. Então, por exemplo, você tem uma alteração aqui, o 2.1.1 é um patch lá, digamos que é um bug fix, uma correção de defeito. Então, isso aqui está em produção e você vai lá colocando correções de defeito. 2.1.2, mais uma correção de defeito. E aqui tem uma outra branch paralela que você está desenvolvendo, por exemplo, uma nova funcionalidade para a versão 2.1, mas a versão atual ela já sofreu algumas correções de defeito. Então, você desenvolve nova funcionalidade, faz uma outra nova funcionalidade, e aí quando isso aqui está pronto, você vai lá e fala assim, bem, agora vamos colocar em produção, por exemplo, vamos botar no ar. Então, eu tenho que ter não só as funcionalidades novas que foram desenvolvidas, mas também as correções de bug. Tá? Então, em um determinado momento, você pode precisar fazer merge dessas versões paralelas para compor uma nova versão. Tá? Então, esse tipo de procedimento aqui, de trabalho, né, hoje em dia é muito comum quando a gente usa Git, que é um sistema de controle de versão, né, GitHub, para a gente fazer um compartilhamento dessas versões, porque se a gente não tiver esse tipo de mecanismo, fica muito difícil da gente fazer o gerenciamento do código-fonte. Tá? E essas ferramentas, elas vêm com algumas facilidades para você tentar fazer de forma automatizada, por exemplo, esse merge aqui, né, que é a junção desses vários componentes. Ele facilita, mas nem sempre é possível fazer tudo de forma automatizada. Muitas vezes a resolução de conflitos, né, que é quando você tem alteração em duas linhas paralelas do mesmo arquivo ou no mesmo ponto do código-fonte, às vezes você tem que resolver de forma manual, né, muitas vezes. Tá? Mas ainda assim é melhor a gente trabalhar usando um sistema de controle de versão do que sem usar ele, né? Então, não sei se já tiveram experiência, mas você, por exemplo, fazer uma programação com mais de uma pessoa em paralelo e trocando arquivo, por exemplo, por e-mail, né? Então, trabalho de grupo em faculdade costuma muito acontecer isso, né? Antes de aprender a usar os sistemas de controle de versão, e sempre dá problema na hora de juntar os arquivos. Tá? Então, assim, é importante a gente usar esse tipo de mecanismo de gestão para ajudar a gente, né? Então, assim, você tem que ter a gestão de configuração para poder, se você tiver mudanças e várias releases no software, tá? Então, e ter os processinhos para fazer gestão de versões e gestão de mudanças também. Além disso, né, existe um outro processo que é importante, que é a construção de sistema. A gente pensa, a princípio, quando a gente está com projetos pequenos, né, que a construção é uma coisa que não precisa de tanta atenção, né? Você clica ali numa ideia, num botão de build, né? Ou então faz um comando de build na linha de comando e o sistema build é uma coisa rápida e se você precisar, você faz novamente ali na mão. Só que não é bem assim, né? A gente pode ter sistemas que vão crescendo e que aí o tempo de compilação começa a ficar maior, você tem diversos passos para você fazer um build de um programa. Então, a automação nessa parte, né, ela é importante para que facilite, né, a vida dos programadores. Então, muitas vezes a gente usa plataformas de construção, né, que automatizam todo esse processo de build. E aí, dentro desse processo, tem várias integrações, né, como, por exemplo, ele fazia o checkout automático do sistema aí de controle de versão, né, fazer o build, por exemplo, para diversos ambientes, né, que é chamado de ambiente-alvo. Então, pode fazer um build, por exemplo, para Windows, para Linux, ou fazer um build para ambiente de desenvolvimento, outro para produção, dependendo da configuração do software que a gente tem, né?
Tá? Então, normalmente o processo de build ele faz o checkout, né? Tá? Você tem ferramentas de desenvolvimento e espaço de trabalho privado quando o desenvolvedor está trabalhando, ele faz check-in disso no sistema aí de gerenciamento de versão e servidor de construção, né? Hoje em dia a gente conhece muito isso como CI/CD, né? Continuous Integration, Continuous Deployment. Tá? Hoje em dia é muito comum a gente encontrar isso aqui com ferramentas de build, né? Como Jenkins, tem outras também. As próprias ferramentas de build, assim, de pipelines do GitHub ou então do Azure, né, que fazem isso para a gente. Então, quando o desenvolvedor dá um check-in do código nesse tipo de sistema, né, ele vai verificar, né, essa versão, vai pegar essa versão e vai construir para as plataformas-alvo. Tá? Muitas vezes vai rodar teste automatizado, né, para verificar a integridade ali do sistema, e aí vai construir para a plataforma-alvo ou para as plataformas-alvos, né? Tá? E aí o desenvolvedor ele vê isso aí, pode inclusive ter, né, o continuous deployment, né, que é fazer a implantação do sistema executável e botar ele para rodar no ambiente da plataforma-alvo, e aí você poder ver isso aí funcionando. É assim que você faz o check-in no repositório. É claro que demora um tempinho, né? Isso, dependendo do tamanho do sistema, pode levar alguns minutos, mas é mais fácil para o desenvolvedor do que ele mesmo ter que ficar fazendo todo esse procedimento, né? Então, os sistemas de construção, né, eles usam diversos artefatos para poder fazer o trabalho deles, né, que é não só construir o sistema, mas garantir que ele executa, né? Então, ele usa os arquivos de código-fonte, arquivos de dados, biblioteca, compilador, arquivo de configuração, testes executáveis, sistema-alvo executável e o resultado dos testes. Isso tudo para construir o software, né? Muitas vezes, né, a maior parte das vezes, para a gente fazer isso funcionar, a gente precisa de algum script de construção, né? Então, a gente precisa ter... Muitas vezes as ferramentas são declarativas, né? Então, você faz um YAML, né, com todos os passos que você precisa para fazer o build do sistema. Ou, muitas vezes, né, se a gente não tem esse tipo de sistema de suporte, você pode fazer isso aqui com um shell script, por exemplo. Antes de existir todas essas ferramentas aí que a gente usa hoje em dia em CI/CD, né, já existia build automatizado, né? Você faz um script e esse script ele vai lá e builda o sistema para você, como se fosse a linha de comando, mas ele é uma sequência de passos ali de um CLI, né, de um Command Line Interface, um shell da vida, esse tipo de coisa. Tá? Integração de sistemas, gerenciamento de versões, né? Você pode gerar novas versões em relação à construção do sistema. Recompilação mínima, né? Assim, a gente recomenda muito que o sistema seja dividido em módulos e que muitas vezes, se você precisar recompilar somente um módulo, você conseguir fazer só a recompilação daquele módulo específico. Isso para acelerar esse tempo de build, né? Porque muitas vezes você pode chegar a gente pensa que não, mas você pode chegar a horas, né, de compilação. Então, para sistemas grandes, né, como sistemas operacionais, você recompilar ele todo só de madrugada mesmo, né? Isso, por isso que tem os nightly builds, né, que são as construções de sistema de madrugada, porque ele leva muitas horas para compilar, né? Então, a gente quer ter a recompilação mínima, né, dadas as mudanças, para tentar otimizar esse tempo e tentar otimizar recursos computacionais, né? Então, ele cria os sistemas executáveis, executa os testes automatizados, geralmente emite relatórios como cobertura dos testes, se os testes passaram ou não, e documentação, por exemplo, geração de, se for Java, Javadoc, ou então das documentações específicas do sistema. A recompilação mínima, já falei, né? A gente quer tentar otimizar, né, a quantidade de build, né, o tempo que a gente vai usar também para isso. Tá? E para isso são usadas diversas técnicas, né, como geração de timestamps ou checksum de código-fonte, para você saber se ele foi alterado ou não, e você só recompilar o que realmente precisa.
Aqui tem detalhes sobre essas técnicas específicas, mas acho que a gente não precisa entrar tanto nisso. Aí agora falando um pouquinho de coisas que a gente usa aí com bastante frequência no mercado, né, que é a integração contínua. Tá? A integração contínua é a gente conseguir, né, a cada integração que é feita no repositório, a gente verificar se ela está íntegra, né, se os testes rodam, se o sistema continua executando, e não precisar ter momentos específicos no projeto de software para fazer isso, né? A gente pode fazer a cada nova inclusão no repositório, né? No momento do check-in, né, que a gente diz. Então, é por isso que é contínua, né? A gente não precisa parar, né? Sempre que a gente faz um check-in no repositório, algumas coisas são verificadas para que a gente possa saber se aquela versão está ok ou não. Então, geralmente são executados os testes, né? E se os testes falharem, a gente não pode integrar aquele software, né? Testes automatizados, que eu digo, né? E você pode ter diversas outras verificações, né? Como, por exemplo, cobertura dos testes, qualidade através de análise estática, entre outras coisas, para você garantir que o código que está sendo colocado no repositório ele é um código que está ok, né? Tá. E aí, é claro, né, depois que, se o código estiver ok, né, tem um processo de construção, né, build, para poder gerar versões novas do software. Tá? E aí pode ser, por exemplo, colocado num ambiente de desenvolvimento, de homologação, as novas versões geradas, para que possam ser validadas também, não só verificadas, né, através de testes automatizados. Aqui tem um processinho simplificado, né, sobre a integração contínua, né? Tá, então o desenvolvedor, né, ele faz checkout, né, da linha base do software, tá, um mainline. Tá, ele trabalha no espaço privado dele de trabalho para construindo, testando o sistema, fazendo modificações, e aí trabalhando em relação a fazer os testes e os testes passarem, né? Então ele fica nesse ciclo aqui de controle de qualidade até ele achar que está ok. Tá? Os testes estão passando, para mim, na minha máquina está tudo funcionando direitinho, e aí quando está tudo ok, ele vai e segue em frente para fazer check-in para o sistema de construção, né? Então ele vai lá, dá check-in no repositório, aí esse sistema ele constrói e roda os testes automatizados. Se os testes não passarem, né, por algum motivo no outro ambiente não funcionam, você volta lá para fazer mudanças, né, e fica nesse loop até que as mudanças são que esses testes no servidor de construção eles rodam e passam, né? Tá? E aí, na verdade, aqui ele tem um passo a mais, né? Que é aprovar as mudanças em gerenciamento de versões. Né? Você pode ter aprovadores, né, para aprovarem essas mudanças. E aí, uma vez aprovadas, vai para o servidor de construção e aí depois no sistema de gerenciamento de versão. Construções diárias, né? Muitas vezes a gente configura esses servidores para fazer nightly builds, né? Então, geração de builds em certa periodicidade, né? Então, por exemplo, você pode ter um tempo necessário ali para você fazer esse build, né? E uma periodicidade para isso, né? Então, uma vez que você tem essa periodicidade, né, vai ter um momento de corte ali que vai ser pego a versão que está lá e ele vai ser rodada aí o processo de construção e teste. Gerenciamento por último, né? Acho que é o último item que a gente tinha que falar aqui. Gerenciamento de release, né? Gerenciamento de release ele tem muitos aspectos envolvidos, né? Então não é só um aspecto de desenvolvimento, né? Conforme as coisas vão ficando prontas, elas vão sendo entregues, mas também tem muita questão mercadológica e de timing, né? Para a gente poder programar os releases do software.
Tá? Então, assim, a gente pode ter releases que perduram por muitos anos, né? Ou a gente pode ter releases que são muito rápidas, né, de serem realizadas. Tá? De toda forma, a gente precisa gerenciar essas releases e ter como reproduzir elas, por exemplo, em outro ambiente, né? Então, imagina que se a gente, por qualquer motivo, a gente tenha problema com um servidor que roda um determinado software, né? A gente tem que conseguir gerar essa mesma release para um outro servidor, por exemplo. Além disso, né, as releases elas precisam ser documentadas, né, e registradas, né, então só as configurações que são feitas nela, né, mas também documentação e entre outras coisas mais. Então, assim, muitas vezes, né, a gente precisa, inclusive, da configuração da máquina, né, para a gente poder garantir que você vai conseguir reproduzir aquela release de forma executável em num outro servidor, por exemplo. Então, hoje em dia é muito comum a gente usar o Docker, né, para a gente poder fazer esse tipo de coisa. O Docker é um sistema que gerencia containers, né? Então, você consegue fazer uma configuração de uma máquina virtual através de um arquivo, né, com um script, e aí você consegue reproduzir essa mesma máquina num outro servidor através do gerenciador de container deles. E aí, assim, geralmente as releases a gente planeja através de um calendário, né? Então, é comum a gente ter, por exemplo, periodicidade em releases, né? Eu já trabalhei em empresas que faziam release, por exemplo, uma vez por mês, tá? Tinha a data certa para fazer release, isso tudo para manter uma estabilidade aí no ambiente, né, que a empresa roda, né? Mas o gerenciamento de release também ele é muito influenciado pelo mercado, né? Assim, você ter muitas releases de uma forma muito frequente é ruim, porque você acaba não dando tempo de você corrigir os defeitos de uma release já para soltar outra release, né? E se você demorar muito também, você perde meio que o timing do negócio, né? Assim, geralmente as mudanças têm um timing para entrar, né? Para começarem a operar. E se você não coloca elas nesse timing, pode ser que, por exemplo, teus clientes migrem para outro software, né? Então, as releases, elas, além do código executável, elas levam um monte de outras coisas, né? Como, por exemplo, arquivos de configuração, arquivos de dados, programas de instalação, documentação, empacotamento e a publicidade associada, né? Tem alguns fatores que influenciam, né, o gerenciamento de release, como qualidade técnica, né? Por exemplo, se o software estiver cheio de bugs, né, tiver com muitos defeitos, talvez você não possa gerar uma release, né? Você tem que ter uma certa garantia, né, que aquele software tá ok para ele poder ser lançado, né? Muitas vezes você gera novas releases por mudanças de plataformas, né? Digamos, você tem lá a versão do Android X, e aí sai a versão do Android X mais um, e aí você tem que portar o teu sistema para aquela outra versão. Então, o lançamento de uma nova plataforma, ou da nova versão de uma plataforma, você pode influenciar no teu gerenciamento de releases. Tem também o que é chamado de quinta lei de Lehman, né? Isso aí, no livro do Somerville, fica no capítulo 9, dizendo o seguinte: toda vez que você lança uma funcionalidade, né, você introduz novos defeitos no sistema e você acaba precisando planejar uma outra release de bug fix, tá? Porque você gera a versão, introduz um monte de defeitos, esses defeitos são exercitados em produção, o cliente reclama, pede mudanças, e aí você acaba tendo que fazer outra versão lá de correção. E aí, se essas versões não são feitas, né, ou são muito juntas, né, teu desenvolvimento pode ficar complicado. Então, tem que levar em consideração para não botar releases muito próximas, né, tem que levar em consideração isso. Outros fatores de influência, concorrência, né, às vezes o concorrente lança uma funcionalidade e aí a empresa precisa correr para lançar uma parecida ou então melhor que aquela, né. Requisitos de marketing, né? Muitas vezes a gente tem datas específicas para releases, como, por exemplo, lançamento de jogos, tem datas específicas.
Tá? Por exemplo, o jogo é anual, você tem que todo ano naquela época lançar, porque você já está os clientes lá esperando o lançamento daquele jogo. E proposta de mudanças, né? Muitas vezes o cliente precisa, né, principalmente sistemas customizados, e precisa de alterações, e aí você gera mudanças e gera releases por conta dessas mudanças, porque ele gostaria de ter aquela mudança implementada logo, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Então acho que é isso, a gente fechou aqui, falei um pouquinho de cada item aí da gestão de configuração, né? A gente tem um processo aí que tem 4 processos, né, que é a gestão de versões, gestões de liberações, gestão de mudança e gestão de... Esqueci qual é a última, deixa eu pegar aqui. Gestão de mudança, versão, configuração do sistema e release, né? E é importante a gente ver essas partes todas aí para a gente poder fazer uma gestão de configuração adequada. Tá, é isso. Valeu.